Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, hoje eu proponho mais algumas questões sobre o caso da falsa irmã Lúcia. Hoje eu vou fazer uma exposição um pouco diferente, vou procurar interagir com vocês aqui usando o recurso aqui do computador. Então, primeiramente, antes de apresentar alguma nova evidência sobre o caso, eu vou primeiro propor algumas reflexões. Essas reflexões, elas dizem respeito aos apostolados de Fátima, porque uma operação tão complexa como essa de substituição da vidente de Fátima, ela não poderia ter sido feita sem uma rede de colaboradores, ou de forma direta ou de forma indireta e por diversas razões. Então, primeiro nós temos aqueles que tinham interesse direto e agiram de forma oculta. Depois nós temos a colaboração, a conivência e a participação também de forma direta da alta hierarquia da Igreja. Isso, sem dúvida, não poderia ter sido feita sem essa colaboração e sem essa participação. Aqui eu considero os papas João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, que teve uma participação muito ativa também enquanto cardeal e prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. E, lamentavelmente, aqueles que deveriam zelar pela mensagem de Fátima acabaram colaborando com a fraude. Talvez de forma indireta, mas colaboraram pelo seu silêncio e pela sua falta de boa vontade para se fazer uma investigação mais aprofundada quando bastava uma questão de senso comum, de senso prático, para se verificar que aquilo que nós chamamos de figura A ou a Lúcia verdadeira, a Lúcia 1, não é a mesma que se apresenta como Lúcia 2, a figura B. Basta uma investigação, uma observação mais simples, mas é necessário que haja boa vontade para se fazê-lo. Os apostolados de Fátima, os dois grandes apostolados de Fátima, o do Bloarme, fundado pelo padre Harold Coogan e pelo seu cofundador, John Rafferty, e depois os demais apostolados que se seguiram a este. O Bloarme, depois da morte do padre Harold Coogan, e já mesmo, quando ele estava em vida, não se opôs àquelas transformações e às mudanças que aconteciam na Igreja após o Concílio Vaticano II. Mesmo quando essas mudanças elas iam diretamente contra a doutrina, contra a Santa Missa. Aqui há uma escusa com relação à obediência às autoridades da Igreja. Embora essa escusa não seja suficiente, não seja o bastante, porque a obediência primeiro se deve a Deus. Mas o Bloarme, ele a partir de 1981, sob a direção de John Rafferty, ele passou a aderir às versões mais estapafúrdias que o Vaticano dava sobre a mensagem de Fátima. Então, já em 1982, John Rafferty admitia a consagração da Rússia feita pelo Papa João Paulo II. E depois, em 1984, ele vai aderir completamente àquela mesma entrevista. Em 1984, John Rafferty já dizia que a consagração da Rússia havia sido feita pelo Papa João Paulo II e que essa consagração havia sido aceita por Nossa Senhora. E em 1992, em harmonia com isso, Carlos Evaristo,
que era do Bloarme. Eu já mostrei isso, né? Não é do Bloarme, né? Eu já mostrei isso para vocês em outros vídeos. Faz uma entrevista com a irmã Lúcia II, a figura B, e nessa entrevista a impostora diz coisas que realmente são completamente contrárias a que a verdadeira irmã Lúcia dizia. Como, por exemplo, a consagração foi feita em 1984, Nossa Senhora aceitou esta consagração, mesmo que não se tivesse dito a palavra Rússia. De acordo com essa falsa irmã Lúcia, não era necessário dizer a palavra Rússia. João Paulo II evitou a Terceira Guerra Mundial. João Paulo II colaborou com a conversão da Rússia, mas a conversão da Rússia não é a conversão ao catolicismo, mas apenas uma mudança de atitude. E a isso ela se referia à queda do Muro de Berlim e à abertura política da Rússia soviética através de Mikhail Gorbachev. Então, esta versão foi plenamente aceita pelo apostolado do Bloarme, que mais tarde tornou-se o apostolado oficial da mensagem de Fátima. Hoje se chama World Apostolate of Fatima. Essa entrevista da falsa irmã Lúcia, foram duas em 1992 e 1993, acompanhadas por Carlos Evaristo, ela só foi divulgada as imagens, se não me engano, em 2017. Portanto, o padre Gruner, que foi um dos grandes responsáveis pela mensagem de Fátima, pelo apostolado de Fátima e pela insistência em cobrar das autoridades do Vaticano a verdade sobre o terceiro segredo. Padre Gruner, já naquele momento, 1991, 1992, 1993, ele já percebia que havia algo de errado com esta irmã Lúcia, a tal ponto que ele já considerava a possibilidade de que aquela mulher apresentada nas entrevistas, embora ele não tenha visto essas imagens só foram divulgadas em 2017, quando ele já havia morrido, mas ele conhecia o conteúdo da entrevista e pelas afirmações da falsa irmã Lúcia, ele já desconfiava de que aquela não era a verdadeira irmã Lúcia. Depois veio a revelação da terceira parte do segredo, que trata-se de uma visão, e o Bloarme aceitou plenamente o World Apostolate of Fatima, aceitou plenamente a interpretação que foi aplicada a essa visão pelo cardeal Ratzinger e pelo cardeal Sodano. Do Bloarme, a dissidência com o padre Gruner e o apostolado do Fátima Center. Christoph Ferrara escreveu um livro chamado The Priest of Fatima, onde vocês poderão encontrar estas informações que eu acabei de citar. Mas a pergunta que eu faço é: por que é que o Fátima Center não prosseguiu com as investigações, mesmo quando o padre Gruner demonstrou que, ao menos, desconfiava de que aquela mulher apresentada por Carlos Evaristo em 1992-93 não era a verdadeira irmã Lúcia? Depois, esta senhora, que se fez passar pela irmã Lúcia, continuou aparecendo publicamente. E por que é que o Fátima Center, o Bloarme já havia cedido completamente, se tornou apostolado mundial de Fátima, mas o Fátima Center simplesmente não levou essa investigação quando poderia ter feito. E o que eu digo é que esta omissão, tanto de um apostolado internacional quanto do outro, que tinha recursos para fazer essa investigação, colaboraram para a fraude, a tal modo que, até hoje, eles continuam negando
apesar de todas as evidências, e essa negação da realidade me parece algo bem modernista, porque é uma negação da verdade objetiva, simplesmente desqualificando aqueles que procuram provar, mostrar as evidências de que houve uma substituição da vidente de Fátima, procuram desqualificar, chamando de teoria da conspiração ou o que valha. Mas, se eles fossem verdadeiramente honestos, eles também teriam preocupação de investigar o caso e, ao invés de desqualificar os que o fazem, deveriam ler os relatórios que foram apresentados pelo Sister Lucy Truth, e esses relatórios são relatórios feitos por pessoas renomadas. Então, se vai refutar algo, deve-se apresentar argumentos, né? E esses argumentos têm que ser feitos de modo que refutem aquilo que os especialistas afirmaram. Bom, há um outro problema também, e eu não vou entrar no mérito da questão, mas não há dúvida de que há um certo interesse para que as coisas permaneçam como estão. Há certas coisas que parecem ter ido longe demais para que se possa retornar e reconhecer o seu erro. Pode ser este o caso desses apostolados. E por isso, então, eles preferem manter esta mesma visão que tinham dos fatos há 20, 30 anos atrás, ou seja, eles ficaram congelados no tempo e, agindo assim, agem de forma anacrônica, sem levar em consideração as evidências que hoje nós temos, em função até, né, de ter havido um aprofundamento nas investigações, coisa que eles se recusaram a fazer esses anos todos. Há aqueles também que, e pode ser também um caso desses apostolados, que simplesmente não acreditam nisso porque não consideram que as autoridades do Vaticano seriam capazes de fazer tal coisa. A estes, eu respondo que sim, as autoridades do Vaticano seriam capazes de fazer tal coisa. Em 1983, ou seja, faziam 2 anos do atentado que João Paulo II sofreu na Praça de São Pedro. Esse atentado foi cometido por um turco chamado Ali Agca, e 2 anos depois ocorreu o famoso sequestro de Emanuela Orlandi. Então eu vou compartilhar com vocês aqui algumas imagens. Então, esta jovem aqui, vocês podem ver aqui, Emanuela Orlandi tinha 15 anos de idade, ela estudava música, era uma cidadã do Vaticano, né? O Vaticano é um estado independente. O pai dela era um alto funcionário do Vaticano, havia trabalhado já para o Papa Paulo VI, e nesta ocasião o Papa reinante era João Paulo II. Emanuela Orlandi saiu de casa, geralmente, né, era o irmão mais velho dela que a levava para as aulas de música, e nesse dia ele não pôde ir. E ela nunca mais retornou. Então, o que eu vou dizer agora, os senhores podem depois, né, ver no documentário, que eu vou deixar aqui o link na descrição. Aqui no vídeo é da investigação feita pelo irmão dela, o Pietro Orlandi, né? Este senhor aqui, que vem sofrendo estes anos todos com o desaparecimento da irmã. De certa forma, ele tem um pouco, né, de sentimento de culpa, embora ele foi também, né, uma vítima disso, mas porque naquela tarde ele não pôde levar a irmã, e foi justamente a tarde do desaparecimento dela. Então ele, durante esses anos todos, já são quase 40 anos, em que ele investiga esses fatos, né, à procura da verdade.
E ele descobriu coisas realmente muito perturbadoras, né? O pai dele morreu pouco antes de 2000 ou 2001, não sei exatamente, mas, né, profundamente abalado com o sumiço da filha, que nunca mais apareceu. Ainda se há esperança de que ela esteja viva. Pietro Orlandi investiga esses fatos com, né, sempre a esperança de encontrar a irmã viva. E quando ele esteve na posse do Papa Francisco, depois os senhores poderão ver nas imagens do vídeo, que eu vou deixar aqui, né, o link, o Papa Francisco o recebe na Praça de São Pedro e diz que a irmã dele está no céu. Pietro Orlandi ficou chocado com essa afirmação, porque pode-se fazer a pergunta, né, como o Papa Francisco sabe que Emanuele Orlandi está morta? O que Pietro Orlandi descobriu é bastante perturbador e envolve diretamente o Papa João Paulo II. Então, comecemos, né, com Roberto Calvi. Roberto Calvi, conhecido no Vaticano como o banqueiro de Deus, né? Era um banqueiro do Banco Ambrosiano, que tinha relações muito íntimas com o Banco do Vaticano, por isso era chamado banqueiro de Deus. Roberto Calvi, em 1982, enviou uma carta para João Paulo II, e nesta carta ele fazia uma denúncia de que o Vaticano, o Banco do Vaticano, estava lavando o dinheiro sujo da máfia conhecida na Itália como Banda della Magliana. Apenas 12 dias depois, Roberto Calvi apareceu morto, pendurado, enforcado aqui nesta ponte, né? Apenas 12 dias depois de enviar esta carta para o Papa João Paulo II. Aqui está o corpo dele, né, pendurado com uma corda. O chefe da máfia, Banda della Magliana, chamava-se Enrico de Pedis. Este senhor aqui vocês podem ver ele, do lado da Emanuele Orlandi, a menina desaparecida. O que foi que Pietro Orlandi descobriu? Pietro Orlandi descobriu que o Banco do Vaticano lavava o dinheiro sujo, né, da máfia de Enrico de Pedis, e este dinheiro era utilizado pelo Papa João Paulo II para financiar o partido Solidariedade na Polônia. E o partido Solidariedade na Polônia, que era financiado com o dinheiro sujo da máfia italiana e que era lavado pelo Banco do Vaticano. Esse dinheiro desviado da máfia foi o que provocou o sequestro de Emanuele Orlandi. A moça foi sequestrada porque era cidadã do Vaticano. Enrico de Pedis foi o líder do sequestro, porque ele queria utilizar a moça como moeda de troca para que o Banco do Vaticano devolvesse à máfia Banda della Magliana o dinheiro desviado. Essas negociações permaneceram evidentemente em sigilo, e para jogar uma nuvem de fumaça, o caso chegou à imprensa como um sequestro feito por terroristas
que exigiam a libertação de Ali Agca, o turco, que tentou assassinar o Papa João Paulo II na Praça de São Pedro. Foi dado um prazo de 3 dias para que se fizesse a troca, ou seja, libertasse Ali Agca em troca da liberdade de Emanuele Orlandi. O Vaticano não fez absolutamente nada e João Paulo II ofereceu como consolo à família Orlandi, o emprego a Pietro Orlandi no Banco do Vaticano. Pietro Orlandi era um rapaz na época. Ele considerou que o Papa João Paulo II estava agindo de boa vontade para depois ser mandado embora do banco, através de uma aposentadoria, porque ele estava já incomodando. Porque ele já estava descobrindo coisas inconvenientes. Aqui nós vemos a família Orlandi, aqui a Emanuele, está aqui uma dessas duas aqui com João Paulo II, que costumava visitar a família, porque o pai, o pai da moça era um alto funcionário do Vaticano, trabalhou a vida toda para o Vaticano. Então, na realidade, Pietro Orlandi descobriu que João Paulo II deu este emprego para ele no Banco do Vaticano para que ele pudesse ser vigiado de perto. Pietro Orlandi descobriu isso tudo e a filha, a irmã dele, nunca apareceu. Nunca apareceu. E ele continua denunciando o caso. Ele esperava que João Paulo II contasse a verdade. E João Paulo II morreu em 2005 e guardou silêncio até o fim. Depois ele procurou o Papa Bento XVI, mesma coisa. Depois procurou o Papa Francisco, a mesma coisa. 3 papas e o mistério permanece. Então essa história eu conto para que vocês saibam do que esses homens que ocupam o Vaticano hoje são capazes. Ou seja, para encobrir uma operação suja de dinheiro para financiar o Partido Solidariedade na Polônia. No mínimo aqui nós vimos a morte do banqueiro Roberto Calvi e o desaparecimento da moça de 15 anos, Emanuele Orlandi, e a destruição de uma família inteira. Agora, retornemos ao caso da irmã Lúcia. Bom, nós já apresentamos aqui algumas evidências, as evidências técnicas, e eu resolvi também pensar em alguma outra coisa que pudesse servir de evidência e de prova. Pensei que, além das evidências físicas, as diferenças entre a irmã Lúcia I e a irmã Lúcia II, poderíamos também observar alguma coisa com relação ao comportamento. Para isso daqui, apresentava algumas dificuldades. Eu teria que superar algumas dificuldades. Da irmã Lúcia II nós temos bastante imagem. Da irmã Lúcia I nós temos poucas imagens e filme apenas um, de 1946, quando ela faz uma visita ao local das aparições e a Justrel, onde vivia sua família. Depois de analisar todas as imagens, conforme nós temos feito até agora, eu resolvi procurar algo mais. E este algo mais, eu pensei em várias possibilidades, até que finalmente resolvi fazer uma análise da questão das expressões corporais. As expressões corporais, elas são bastante úteis no meio forense e elas podem desvendar casos, a maneira como as pessoas se expressam corporalmente.
seja através de gestos, ou seja através de procurar omitir dados que nós podemos verificar através das expressões faciais, por exemplo. Então é possível verificar se uma pessoa diz a verdade ou se uma pessoa está mentindo por suas expressões faciais ou por seus gestos. Então resolvi partir deste princípio para fazer uma nova investigação. Então, fui concluindo que a irmã Lúcia II, que nós temos mais imagens dela, né, na realidade, há uma predominância da mão direita sobre a mão esquerda. Ou seja, quando ela fala, quando ela faz gestos, ela sempre utiliza a mão direita. A mão direita, ela protagoniza as ações. Vamos vendo aqui, por exemplo, né, mais adiante aqui, podemos ver como ela usa ali o lenço com a mão direita. Faz o gesto sobre a cabeça com a mão direita. Mas isso aqui não era o bastante ainda. Então, vamos ver aqui quando ela vai fazer a visita a Justrel. Observe que ela tem a bengala com a mão direita. Se usa a mão direita porque há um apoio maior para quem é destro sobre a mão direita. O esforço é maior. E se utiliza, evidentemente, a mão que a pessoa tem mais segurança. Então nós vamos seguindo adiante para ter a certeza de que ela era destra. Então aqui nós temos essa cena que é muito interessante, né? Porque a pessoa destra, para beber água, ela utiliza a mão direita para pegar o copo e levá-lo até a boca. Então vejamos aqui, na sequência, que está o balde da água do poço. Vejamos como será o gesto dela na hora de beber a água do poço. A água do poço é retirada. A pessoa pega com a mão direita, evidentemente, trata-se de uma pessoa destra. Olhe, observem aqui que ela utiliza a mão direita para pegar o copo e para levá-lo até a boca. Muito bem. Mais adiante, nós vamos observar outro gesto dela, ali com a mão direita, segurando a bengala, indicando alguma coisa. Sempre utilizando, né, a mão direita. Aqui nós podemos ver como ela aponta com a mão direita. Vamos retornar aqui, retornar. Ela usando a mão direita. Então nós vemos aqui que é um predomínio da mão direita sobre a mão esquerda, que é um indicativo de que ela era destra. Bom, depois nós temos esse outro filme aqui, da Lúcia I, quando ela faz, em 1946, a visita a Justrel, e ela vai ao mesmo lugar onde a irmã Lúcia II foi e nós acabamos de ver agora. Então, vejamos aqui algumas imagens deste vídeo antigo. E vamos observar as mãos da irmã Lúcia I. Esse é um vídeo curto, mas que pode
que pode nos demonstrar alguma coisa. Aí está rezando. Aqui, observe que ela pega um raminho da árvore ali com a mão de esquerda. Observe que ela está com a mão esquerda. Ela carrega o raminho com a mão esquerda. Ainda aqui há um indicativo, ela com a mão esquerda novamente, mas ainda não é algo conclusivo, evidentemente, mas já demonstra para nós alguma coisa e uma possibilidade de que ela fosse canhota. Mas aqui os senhores percebam bem a mesma cena que nós vimos com a irmã Lúcia 2 se repetindo com a irmã Lúcia 1, ou seja, o mesmo poço e a água do poço. E podem observar que ela retira a água do poço com o copo, a água do balde com o copo na mão esquerda, observe, mão esquerda, leva até a boca com a mão esquerda. Mesmo gesto, com mãos diferentes. A irmã Lúcia 2 faz esse gesto com a mão direita e a irmã Lúcia 1 faz o mesmo gesto com a mão esquerda, observe. Observe. Eu fico me perguntando se seria possível uma pessoa canhota se tornar destra com a idade. Esta reflexão eu compartilho com os senhores, e acredito que esse é um dado bastante significativo que pode sim, demonstrar que a irmã Lúcia, observem aí, mão esquerda, a irmã Lúcia 1 era canhota e a irmã Lúcia 2 era destra. Passou-se também a possibilidade de que este aqui fosse um filme invertido. Considerando essa possibilidade, vamos rever então algumas cenas. Olha, aqui é muito interessante, porque se fosse um filme invertido, observe que na hora que ela faz o aperto de mão, ela utiliza a mão direita. Se fosse um filme invertido, ela estaria apertando com a mão esquerda, E o convencional é se apertar as mãos com a mão direita. Mesmo para um canhoto, sempre se utiliza a mão direita para fazer o comprimento. Então, nós descartamos a possibilidade de que este filme tenha sido invertido. E fica então, a pergunta: como pode um canhoto se tornar destro? Isso poderia se justificar se houvesse alguma impossibilidade que ela tivesse sofrido na sua mão esquerda. E aí ela teria treinado para utilizar a direita. Mas como a gente já pôde ver no filme aqui, não há nenhuma impossibilidade na mão direita da irmã Lúcia, da mão esquerda, perdão, da irmã Lúcia, que justificasse ela ter se tornado destra. E eu nem sei se é possível uma pessoa canhota se tornar destra. Então fica a reflexão aí. Nós podemos ver aqui que a irmã Lúcia 1 era canhota e a irmã Lúcia 2 era destra. Fique com Deus, salve Maria, até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.